Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje recebemos os nômades digitais, o casal Anne e Guilherme. Eles saíram de Florianópolis há exatamente um mês rumo ao Nordeste do Brasil. E nessa viagem deles chama a atenção que tem muito lazer, é claro, mas também tem muito trabalho. E como eles conciliam tudo isso, é o que eles vão contar para a gente hoje aqui no nosso encontro. Anne e Guilherme, muito boa noite, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Prazer enorme recebê-los. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Coisa Tudo bem? boa, tudo ótimo, coisa boa ter vocês outra vez aqui com a gente. Já entrevistei eles no nosso SC no Ar, foi uma entrevista super bacana, super gostosa, deu uma repercussão muito bacana. Por isso, hoje eles estão aqui na nossa Record News para dividir com a gente, para dividir com você que nos acompanha aí em casa, como é que eles fazem isso, como é que eles conciliam trabalho e lazer, lazer e trabalho. Mas vamos começar relembrando a saída de vocês daqui, afinal, vocês saíram de Florianópolis há exatamente um mês. Como é que foi lá e como é de lá para cá? O que vocês já viveram? Então, nós saímos exatamente um mês de Floripa, né? E já rumo à Bahia, mas a gente não veio direto, a gente veio parando em algumas cidades porque a gente veio de carro, né? Diferente das outras vezes que a gente veio até o Nordeste, que foram de avião, dessa vez a gente veio de carro já com o intuito de ficar um bom tempo conhecendo o Nordeste. E, cara, a vinda até aqui foi muito legal, né? Porque, como a Anne falou, vir de carro e em relação a vir de avião é outra viagem, é completamente diferente, né? Obviamente que o propósito de tu vir de carro é para tu curtir o caminho, não para tu chegar mais rápido, né? Como é o caso de avião, né? Que tu quer só chegar logo e aproveitar. Então, para quem tiver a oportunidade de planejar uma viagem que um pouco mais de dias para fazer de carro, a gente super recomenda, mas porque o caminho, esse Brasilzão é muito legal de ver por dentro, nas entranhas, nas entrelinhas, que a gente nunca vai saber se a gente pegar um avião de um lugar para o outro. Tem que ir pela estrada mesmo. Exatamente o que vocês fizeram? Vocês saíram daqui um mês atrás, já 2. E aí, vocês foram para onde? Pararam aonde? Como é que foi o roteiro? Então, nosso roteiro foi Floripa, São Paulo, passamos uma noite em São Paulo, Belo Horizonte, aí passamos a noite e um dia inteiro também em Belo Horizonte, que era uma cidade que a gente ainda não conhecia. Provamos as famosas comidas mineiras, foi uma experiência muito legal. Belo Horizonte é uma cidade bem bonita, então a gente teve a oportunidade de conhecer rapidamente nesse trajeto. Aí depois fomos de Belo Horizonte até Vitória. De Vitória, dormimos uma noite e chegamos aí no outro dia no extremo sul da Bahia, numa cidade chamada Eunápolis, que daí foi uma parada mais estratégica mesmo, só para dormir. E no outro dia chegamos no destino que a gente está hoje, que já vai completar praticamente um mês. E vocês fizeram tudo isso passeando, com planejamento, com pouco de planejamento, sem planejamento. Vocês ficam aonde, por exemplo? Porque o carro de vocês, como é que é o carro de vocês? É tipo trailer ou é carro normal? Tá, vamos pelo começo, né? O planejamento, mas a gente tem um planejamento macro, assim, qual é o macro? É conhecer o Nordeste inteiro, o máximo de lugares que a gente está a fim de conhecer no Nordeste até dezembro desse ano, né? A gente saiu há um mês, então vai dar aproximadamente 6 meses. Aproximadamente não, 6 meses. Então, a gente estava na nossa vida em Floripa, a gente morava na Lagoa da Conceição, numa casa normal, igual todo mundo, mas a gente já trabalha nesse modelo de home office ou de anywhere office, que a gente chama porque a gente não trabalha muito em casa, a gente gosta de estar sempre em movimento, né? Mas, enfim, a gente planejou, tipo, cara, a gente quer ficar 6 meses no Nordeste viajando. Então, a gente pegou, organizou nossas coisas, algumas coisas da nossa casa a gente vendeu, enfim, o que não dá para guardar, outras coisas a gente guardou num self-storage, aí em Floripa, e botou o que cabe no carro, no nosso carro mesmo, um carro comum, popular, igual da maioria das pessoas, não é 4x4, não é nada, é um carro como qualquer outro, botamos as coisas, violão, prancha, o que a gente quis trazer, nossas coisas de trabalho, os equipamentos de filmagem e tudo mais, e partiu o Nordeste. Então o plano é esse, mas no caminho a gente está deixando rolar as coisas, né, Anitta? Porque a gente está conhecendo muita coisa. A gente não conhecia aqui, por exemplo, então a gente chegou aqui e está descobrindo as coisas. A gente não sabia que o lugar que a gente está, por exemplo, é tão exclusivo no quesito de inacessível, assim, tipo, tem 100 quilômetros de estrada de chão para chegar até onde a gente está. A gente nem sequer imaginava isso. Então, o legal é que a gente está descobrindo, assim, no dia a dia,
cada cidadezinha está acontecendo, assim. Mas o plano macro é esse. Saímos de Floripa em junho, né, para voltar em dezembro. E aí, Anne, Basicamente. quando vocês saem assim, por exemplo, hotel, onde é que vocês dormem? É pousada ou vocês já saem? Quando vocês foram daqui para aí, nessas paradas todas aí, São Paulo, depois Belo Horizonte, estava planejado onde iam dormir ou também vocês vão decidindo se vão parar aqui ou ali, na medida que o destino vai chegando? Então, a vinda, ela aconteceu de uma forma menos planejada, porque eu não dirijo. Então, o nosso motorista oficial é o Gui. Então, a gente deixou para ver até onde a gente conseguiria chegar, né? Sem um número X, assim. A gente fez uma média, eu acho que de 9 horas por dia, né? De carro. E aí, a gente foi parando nas cidades que, né? Estava chegando próximo do horário de descansar, de parar. E aí, a gente ia parando e decidindo essas paradas que foram basicamente hotéis na vinda. A gente ficou só em hotéis no caminho. Mas quando a gente vai ficar mais tempo em um lugar, por exemplo, aqui em Barra Grande, que é onde estamos agora, a gente planejou com antecedência, né? A gente alugou essa casa que a gente está agora, que a gente vai fechar um mês aqui, a gente alugou ainda estando lá em Floripa. Então, quando é mais tempo assim, a gente planeja um lugar melhor, até porque a gente precisa da estrutura, né? E muitas vezes os hotéis, eles quarto pequeno, enfim, não oferece uma estrutura tão completa quanto uma casa. Então, basicamente é isso. Quando a nossa parada ela é rápida, é hotel ou pousada. E quando a gente fica mais de uma semana no mesmo lugar, aí a gente opta por alugar casas no Airbnb. Bom, vamos lá. Vocês estão juntos desde 2013. Em 2017, vocês já tiveram uma experiência assim, muito antes de pandemia, muito antes de qualquer coisa, e foi na Europa, né? Contem um pouquinho da experiência que vocês tiveram em Portugal. Tá, para contar essa história, na verdade, isso é o início da nossa história como nômades digitais. Então, a gente estava na faculdade, a gente estudava aí em Floripa, tal, eu e a Anne, trabalhando em agências, cada um trabalhava numa agência de publicidade, daí normal, igual todo mundo, tipo, né, das 9 às 19, segunda a sexta, e a gente conheceu na internet um site, um casal, que o nome já era Nômades Digitais, né? Foi a primeira referência que a gente teve de alguém que fazia isso. Então, isso chegou na nossa vida através da internet. E a gente viu, cara, os caras tinham uma vida super dinâmica, eles moravam onde eles queriam, basicamente trabalhando via internet. Só que naquela época não existia essa chuva de trabalhos autônomos na internet que tem hoje. Tipo, todo mundo dá um curso online, alguma coisa. Tipo, a gente não tinha muita informação. Então a gente pensou, cara, a gente precisa criar alguma forma de ter uma renda online para que a gente possa viajar também e experimentar esse modelo de vida, 2017. Então, eu consegui um cliente freela, assim, tipo, um freelancer, além do meu trabalho, que me pagasse um valor X para eu exercer meu trabalho, da minha profissão, mas de onde eu quisesse. A Anne conseguiu negociar com a agência que ela trabalhava para aceitar essa situação dela e viajar, né, e ficar trabalhando de longe, até porque a gente também estudou, então o nosso trabalho sempre está no meio ou na frente desse rolê, né? Não é só lazer, é muita evolução profissional e pessoal, mas a gente vai chegar nesse ponto. E em 2017, por fim, a gente foi para a Europa. Então, nossa primeira experiência, primeira vez que eu entrei num avião foi de São Paulo para Madrid, para te ter uma ideia. Eu nunca tinha viajado de avião, a gente tinha viajado uma vez só. Então, a gente começou ali, adulto, já a nossa primeira viagem foi essa aventura. Então, cara, ali começou a nossa vida como é hoje. Então, a gente viajou esses 6 meses, moramos um tempo em Portugal, depois a gente ficou explorando, mas já vivendo a mesma rotina, basicamente, que a gente tem hoje, trabalhando todos os dias, igual todo mundo, porém nessa dinâmica de estar um dia em cada lugar. Para nós, a gente acredita que isso acrescenta muito na nossa profissão, porque a gente trabalha com comunicação, com criação, com tendências, então é importante a gente estar consumindo, né, da nossa própria fonte, não só via telas, né? A gente está lá no lugar, a gente vê ao vivo, respirar o ar, comer aquela comida, ver as pessoas, se comunicar com elas. Então isso nos dá uma riqueza, um repertório muito grande assim para o nosso trabalho. E a gente também acredita que parte do nosso sucesso, que a gente considera para nosso sucesso no nosso trabalho, vem disso, dessas experiências vividas na viagem. Então, o nomadismo digital, ele é buscando primariamente liberdade geográfica, qualidade de vida, mas também, no mesmo nível de importância do lazer e da evolução pessoal, é o trabalho, porque a gente acredita de verdade que isso ajuda muito na nossa profissão.
Muito bacana. Aí de 2017 para agora, o que aconteceu? Vocês ficaram 6 meses, aí voltaram para Floripa, e aí como é que foi esse período aí, entre essa experiência na Europa e essa experiência agora que começou exatamente um mês atrás? Então, depois, quando a gente voltou da Europa, a gente fez algumas viagens. A gente ficou um mês no Peru também, a gente ficou um tempo no Chile, a gente começou a viajar mais pelo Brasil, mas aí sem ficar um tempo muito grande, mas a gente conheceu algumas partes do Brasil também de avião, né, indo e vindo, mas sempre tendo uma base em Florianópolis, até há um mês atrás. Então, a gente, depois que voltou da Europa, em 2019, a gente foi de novo para a Europa, ficamos quase 2 meses também de novo, e aí também ficamos rodando, a gente não ficou num lugar específico, e até que agora a gente achou que seria o momento de voltar para a estrada de novo, né, entregar nossa casa e não ter mais um endereço por um tempo. O legal do nomadismo é isso, é a liberdade. Não quer dizer que tu precisa estar o tempo inteiro na estrada, todos os dias. Quer dizer que tu pode ir quando tu quiser, quando tu sentir que tu tá afim. Tipo, agora, né, a gente teve esse insight tomando um café da manhã em casa, na nossa rotina normal, a gente conversando e, cara, acho que não, chegou a hora, vamos. Daí, tipo, pum, ligou, já deu o aviso da nossa casa, tipo, tudo assim, entendeu? Num café da manhã. E vamos. E quando começou a pandemia também, a gente estava numa viagem, foi em março, né, de 2020, a gente estava em Paraty, no Rio de Janeiro, quando veio a notícia de lockdown geral, e aí a gente tinha programado, a gente comprou um voo, né, ida e volta para o Rio de Janeiro, e aí começou a pandemia, a gente cancelou o nosso voo, a gente alugou um carro, a gente voltou para Floripa de carro do Rio de Janeiro, que não era o plano, mas porque a gente estava, né, tava todo mundo um pouco assustado com a situação, e aí desde então a gente ficou em Floripa praticamente a pandemia inteira ali de 2020 até o começo de 2021 agora. E aí depois quando a gente começou a se sentir um pouco mais confortável para voltar para a estrada, mas, né, claro, com todos os protocolos de segurança e no nosso carro, sem ter que enfrentar aeroportos, por exemplo, a gente achou que a gente estava pronto para voltar para a estrada de novo. Falando em pandemia, mudou muito a questão do trabalho? Vocês estão com mais, com menos? O que impactou na vida de vocês a pandemia? Olha, no nosso caso, no nosso segmento específico, aconteceu uma coisa boa, que foi acelerou uma mentalidade do mercado, das empresas pequenas e médias, que é com quem a gente trabalha, tipo, de que, marketing é uma coisa, não é um luxo, é uma necessidade, igual pagar imposto, tu tem que aceitar. Para tu crescer tua empresa, tu precisa investir em marketing, ponto, não é uma escolha. E antigamente, até hoje, tem muitas empresas que prosperaram e chegaram até num tamanho grande, sem precisar necessariamente de uma agência, que é o nosso caso, né? Mas hoje, no mundo atual, com a conexão que as pessoas têm, redes sociais, comunicação, o senso crítico dos consumidores aumentou muitíssimo por conta do acesso à informação, acesso a outros feedbacks. As pessoas estão mais, digamos, com informação, mais inteligentes nas suas escolhas. Então, isso também tirou da zona de conforto aquele empresário pequeno que achava, cheguei até aqui sem precisar, então por que eu preciso agora? Entendeu? Então, aconteceu que as pessoas começaram a perceber que algumas empresas que, por exemplo, a gente já tinha conversado em outros momentos, nos procuraram durante a pandemia. Tipo, cara, chegou a hora, a gente não sabe o que fazer, e aí, nos ajuda? Entendeu? E aí é legal, porque despertou em muitas empresas que já precisava agir, né? E quando a gente fala de marketing, não é uma coisa egoísta que tu pensa só no faturamento da empresa, é uma coisa que pensa em todo o ecossistema em que aquela empresa está inserida, nos consumidores principalmente, entendeu? Então, basicamente, no nosso trabalho, a gente sentiu uma única coisa boa, né, digamos assim, é isso, é a aceleração de algumas empresas ter que evoluir e também no ponto de vista do home office. É uma coisa que a gente sempre acreditou, a nossa empresa é assim, nasceu em 2017 home office, né, anywhere office, ou como quiser chamar, e muitas empresas a gente viu que foi forçado a implementar esse sistema, né? Agora, durante a pandemia, isso é bom para todo mundo. E até a facilidade com que as pessoas estão lidando mais com esse mundo virtual, né? Porque está muito comum isso. Você vê, a gente está aqui... claro, em televisão a gente sempre entrevistou à distância, a gente sempre, mas não com a frequência que a gente está fazendo agora. Está muito mais fácil. Até porque o telespectador entende muito mais fácil também. A gente está fazendo uma entrevista virtual, então o mundo está muito mais virtual, né? E toda a equipe de vocês trabalha assim, né?
Porque você falou há pouco em agência. Na verdade, vocês têm uma agência de publicidade, não aquela agência de publicidade tradicional, mas o que vocês fazem é um trabalho de uma agência de publicidade. E não são só vocês dois. Vocês têm uma equipe e todo mundo trabalha assim, né? Exatamente. Todo mundo tem a liberdade de trabalhar de onde quiser. A única coisa não normal, entre aspas, de uma agência é que a gente não tem uma sede física. Nossa sede é 100% online. O restante, mesma coisa, mesmos trabalhos, mesmos problemas, mesmas alegrias. Quantos de uma profissionais agência. tem na equipe de vocês? Fixo somos nós e mais 2, já rodaram alguns, mas a gente também tem os parceiros, né? Que são tipo de tecnologia e tal, que não é a gente. Então, a gente tem as empresas parceiras fixas também, para projetos específicos, entendeu? Coisas tipo um site, por exemplo, uma coisa grande, né? Então, a gente não tem a equipe específica de site, mas a gente tem nossos parceiros, onde a gente faz a gestão do projeto, né? E tem quem executa. Então, a gente acha muito legal essa parte do trabalho, porque é dinâmica, né? Basicamente, a gente gosta da coisa dinâmica. Gente, vamos lá. A gente tem imagens deles na praia que eles estão, no sul da Bahia. Vou colocar na tela, que é muito legal. Eles trabalham, eles se divertem. Tá aí, ó. Falem um pouquinho, gente, dessas imagens que eu estou dividindo com o nosso telespectador. Ó, essa imagem do bug é em Maracaípe, né, na nossa última vinda. Muito legal. Isso aí é em Floripa, na estrada que vai para Moçambique. Essa foto aí ficou muito legal. Conta agora desse Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. A gente esteve em Porto de Galinhas em dezembro do ano passado e agora na nossa subida até o Maranhão a gente quer passar de novo por Porto de Galinhas. Maragogi na tela agora, nas 2 últimas fotos, que foi nosso último rolê para cá também. Isso aí é em Maragogi também. Então pode ver, em todo rolê tem trabalho. Não existe rolê sem trabalho, mas também, de certa forma, a gente pode, dependendo do teu estado mental e espírito, se considerar sempre de férias, entendeu? Então, mais ou menos isso. Tu pode E estar agora sempre vocês estão no sul da Bahia, também, claro, como a gente está falando aqui desde o início, trabalhando e curtindo. Vocês estão ficando aí um mês. Então, assim, e é muito importante essa coisa de trabalhar e curtir tendo uma rotina. Não é que você, eu vou ver a hora que eu vou trabalhar. Provavelmente vocês têm uma rotina para trabalhar, para que as coisas aconteçam. Exatamente. Então, a gente não trabalha por uma demanda, uma carga horária, assim, né? A gente trabalha por demanda de projetos, né? A gente tem datas para cumprir, então a gente tem essa liberdade de fazer o nosso próprio horário, mas não tem como fugir. Todos os dias a gente tem que trabalhar, né? É uma coisa que faz parte, né? Então, a gente geralmente se organiza, né? A gente está sempre de olho na previsão do tempo também, porque aqui agora no Nordeste é uma época que chove bastante. Então, quando a gente vê que amanhã vai chover o dia inteiro, vamos trabalhar e dar um gás para assim que abrir um solzinho a gente poder ir para a rua aproveitar. A gente joga muito com o tempo, né? Conforme a natureza proporciona o rolê, a gente organiza o trabalho para aproveitar o melhor de cada dia. Então, se o dia está muito lindo e a gente conseguir, né, permitir a demanda que a gente só trabalhe de noite, a gente só vai trabalhar de noite para poder aproveitar o dia. Mas a gente tem uma filosofia que é nunca... a gente pode diminuir o tempo do nosso trabalho, mas nunca a intensidade. Então, se a gente trabalhar 2 horas por dia ou 8, tem que ser sempre no gás, na melhor intensidade. Então, faça o que for necessário, profissional, nós, a gente fala para nós mesmos, para quem trabalha com a gente, para tu estar feliz e motivado para aquele momento que tu abrir o computador, tá 100% ali, entendeu? E não tá querendo estar em outro lugar ou tá com a cabeça em outro lugar. Muito então, a gente bom. acha que, basicamente, é isso. Anne e Guilherme, que delícia de bate-papo. Vou pedir para vocês um tempinho, um minutinho, que a gente vai para o intervalo. Você que está em casa também, por favor, continua aí. A gente vai e volta, porque no próximo domingo eles estão saindo da Bahia. Eles vão ainda por outros estados, outras cidades. Tem um roteiro enorme até o final do ano que eles dividem com a gente daqui a pouquinho no próximo bloco. É um minuto só, até já. Estamos de volta. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Hoje o Conexão ND recebe os nômades digitais, Anne e Guilherme, casal que saiu aqui de Florianópolis há exatamente um mês, rumo ao Nordeste. Já sei que no próximo domingo estão saindo daí, rumo não sei aonde, vou dividir com o nosso telespectador. Vocês vão dividir com o nosso telespectador daqui a pouquinho. Mas antes eu queria um balanço aí desse um mês no sul da Bahia, onde, aliás, gente, é importante dizer, eles unem sempre trabalho e lazer, lazer e trabalho. O sul da Bahia, esse local que vocês estão, era o que vocês esperavam? Estão satisfeitos com a experiência aí?
Nossa, demais. E a gente acabou de fazer um post no Instagram, né, agora há pouco, e a gente ainda mencionou que parece que a gente viveu 2 meses em um só, de tão intenso que foi, porque essa era uma região que a gente não conhecia ainda, a Península de Maraú, e é uma região assim, olha, eu acho que não sei nenhuma palavra para descrever. É um lugar fantástico, é um lugar com pouca estrutura e ao mesmo tempo que tem tudo que a gente precisa. Então, não sei se tu Cara, tem é alguma tipo assim, ó, consideração. uma analogia é tipo uma ilha deserta, entendeu? É um paraíso, é muito difícil de chegar, tipo de carro, por exemplo. A maioria das pessoas que vem de avião até Salvador, aí pegam um transporte até aqui, porque daí vem de uma cidadezinha ali da BR, vem de barco, de Camamu. Então, a maioria das pessoas, dos turistas, vem de barco, de transporte, assim. A vir de carro que nem a gente veio é muito difícil, tem que ser de caminhonete. O transporte oficial aqui é Quadriciclo. quadriciclo, é engraçado que tu sai na rua, tu vê mais quadriciclo do que qualquer coisa. Não tem pavimentação Não aqui na existe. Península de Maraú, é tudo areia, assim, então Não, é praticamente uma ilhazinha deserta não é mesmo. só daqui, né? 100 quilômetros até chegar aqui de estrada de chão. 100 quilômetros para chegar da BR até aqui onde a gente está. Então é um paraíso intocável. Tem já é descoberto por algumas pessoas, até alguns famosos e tal. Tem casa aqui, onde a gente está nesse condomínio é de uns famosos, assim, os donos das casas. Mas eles vêm tudo de jatinho, porque, meu, Tem não uma tem como vir pista. pelo chão. Tem uma pista, assim, de... Mas é um lugar, é um contraste entre o super isolado, sabe, ultra isolado, não tem caixa eletrônico, para ter uma ideia. Não existe caixa eletrônico aqui. Nem um banco, A gente nem está aqui há um banco. mês e sorte que aceita cartão nas Mas coisas. tudo aceita Porque, cartão, tipo, Pix. a gente nem se ligou que não ia e chegou com pouco dinheiro, assim, vive. Caramba, cara, imagina se a gente dependesse disso, a gente tava frito. Mas, enfim, então esse é o contraste do lugar, cara. É muito bonito, muito, muito, muito bonito. Muito isolado, então é diferente, é um povo Mas você muito vê, tem um acolhedor. bom sinal de internet. A gente está conversando com vocês Perfeito. e o trabalho de vocês, a gente está falando bastante sobre isso, gente, eles não fazem viagem de lazer, eles fazem de lazer e de trabalho, eles trabalham para viver. Então, assim, a internet não deixou vocês na mão? Não, em nenhum Momento momento. A algum. internet é super boa. Inclusive, esse é um pré-requisito para a gente alugar os Não, a lugares, né? A primeira gente coisa que a sempre gente pergunta. pergunta da internet. Então, mas aqui a gente veio sabendo que tinha uma internet boa, mas na prática mesmo ela funcionou muito bem. E para o trabalho também, Márcia, tocando nesse assunto, é muito legal esse contexto do que a gente está, porque é o seguinte, ó, quando a gente está aqui na mesa, na frente do computador, dentro de casa trabalhando, a gente está num outro mundo, é um mundo, né? É o mundo do trabalho, tua cabeça está cheia de coisas, não é mais do mundo moderno, digamos assim. Aí quando a gente fecha a nossa casinha, caminha 20 metros aqui até a praia que tem do lado, cheio de coqueiros, água quente, um pôr do sol no mar, parece que é um outro planeta, uma outra coisa completamente diferente a poucos passos. Então, a parte mais legal, eu acho, dessa nossa vida é justamente esse contexto que a gente consegue viver. No mesmo dia, a gente tem um dia normal, porque se a gente estiver aqui, ou estiver em Floripa, ou em Portugal, o dia de trabalho é o mesmo, a gente abre o mesmo computador, tem basicamente uma rotina bem parecida, só que quando tu fecha o computador, ou seja, nessa analogia, tu sai do trabalho, tu tem vida diferente a cada dia praticamente. E tá aqui nesse lugar para nós está sendo muito rico porque é totalmente diferente de tudo que a gente já experimentou. A gente nunca ficou tanto tempo isolado num lugar assim, entendeu? Então tá sendo bem legal mesmo. Essa casinha é uma graça. Tem um artesanato bacana aí atrás de vocês. Esse artesanato é típico aí da região, provavelmente. Super. É Uhum. feito de palha de coco, então imagina, a gente tá na Bahia, né? Coqueiro para tudo que é lado, apesar de que a gente tá na Costa do Dendê. É uma parte da Bahia que é a Costa do Dendê. Então todas as palmeiras que tu vê, assim, que pode ver ao redor, é tudo dendê, não é coco. E é muito legal. Aquele que faz o azeite de dendê das muquecas e tal. Delícia. E a Então essa é a comida? Costa do A Dendê. comida aí é boa? Eu adoro comida baiana. Nossa, Meu, é incrível. a gente adora provar pratos, assim, a gastronomia, ela é um ponto chave, Chave. assim, dos nossos dias. A gente gosta muito de provar comidas e enfim, e aqui a gente se surpreendeu bastante, tem umas comidas muito boas. Comidas, pessoas e lugares incríveis. Bahia é tudo isso. A gente adora a Bahia. Eu Terceira amo vez a que a gente vem Bahia. pra cá. Eu sempre E as sou fe... pessoas aqui também são eu especiais. sempre falo isso, eu sou sempre feliz na Bahia, graças a Deus. Não tem Só como de não ser, chegar né? na Bahia eu já penso assim, sorria, você está na Bahia, coisa boa, né? É uma energia indescritível. É muito É. legal mesmo. E vem cá, falando de energia, quando vocês brigam, já brigaram nesse um mês aí? Teve DR? Como é que é? Olha, a gente tem uma relação muito boa, apesar de a gente conviver 24 horas juntos praticamente, né? Não, a gente trabalha junto, a gente vive junto, a gente tá 24 horas por dia junto. Mas a gente também tá 8 anos juntos, então a eu acho gente que a já... gente foi aprendendo a ter essa
convivência, né, mais do cotidiano, assim. Então, a gente pode até parecer que não, mas raramente a gente briga. E quando a gente briga, a gente tem que desbrigar logo, porque a gente tá sempre junto, então também não pode ficar o climão. E, cara, a gente tenta separar muito bem, né? Porque a gente tem uma empresa juntos, né? A gente tem cargos, assim, por mais que pareça que é tudo uma coisa só, mas não é. É bem separadinho, bem organizado. Tipo, o lance da empresa, da pessoa física, da família Guiane e dos sócios Guiane, sabe? Então a gente tenta manter o máximo de respeito nessas limitações para não confundir, sabe? Tipo, ó, uma discussão de trabalho, pô, é trabalho, né? Mas é igual qualquer trabalho, tem discussão, tem coisa e tal, e tá aqui, mas deu, encerrou o assunto, vamos fazer uma jantinha, tomar um vinho e falar de outras coisas. Ai, que tá? coisa Mas é boa. legal. Só Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo, acho que com o longo do tempo mesmo, não tem um segredo. Não tem receita. Assim. Viver o dia. E é isso que o Gui falou muito aí, né? O respeito, né, gente? Isso vale em qualquer lugar, para qualquer casal. Bem bacana essa fala, bem legal. E agora, domingo, vocês saem para onde? Quais os próximos passos, quais os próximos roteiros? Depois de amanhã, né? Faltam 2 dias pra gente pegar a estrada. Amanhã é nosso último dia aqui nessa casa, o dia inteiro, porque domingo a gente acorda, arruma as coisas e, ó, pegamos estrada rumo a Salvador. Salvador. A gente vai ficar pouco tempo em Salvador, 2 dias, porque a gente tá tão isoladinho aqui que a gente quer ver um pouquinho de luz da cidade, sabe? Quero dirigir no asfalto, caminhar numa calçada, só pra ver como é que é. Não é nada demais. A gente até brincou que a gente vai estranhar quando a gente vê um calçamento, assim, porque aqui a gente tá tão acostumado a sair descalço e já pisar na areia. A gente sai com lanterninha de acampamento de noite para poder caminhar para ir no mercado, assim, é muito legal. Que máximo. E aí a gente fica 2 dias em Salvador, 2 ou 3 a gente ainda não decidiu, inclusive a gente vai fechar o hotel, acho que hoje já é o prazo máximo. E aí depois a gente vai subir para o Sergipe, vamos ficar alguns dias em Aracaju. E aí de Aracaju a gente já vai para o próximo estado do ladinho, que é Alagoas. E vamos ficar até o final do mês por ali. Alagoas é um estado muito bonito, né? Então a gente conhece só Maragogi. Então agora vai ser uma oportunidade que a gente vai ter de desbravar de norte a sul de Alagoas. A gente vai ficar mais dinâmico, assim, num lugar que seja mais fácil de se locomover para outros lugares. Então até aqui, né? Quando a gente escolheu aqui, a gente não sabia que vocês estão isolados, né? Como eu falei há pouco, a gente vai descobrindo, né? A gente pensou, vamos ficar ali em Barra Grande, que é pertinho de Boipeba, que é uma ilha que tem aqui linda, pertinho ao sul de Itacaré, de Ilhéus, que rola um surf, que eu gosto. Só que a gente chegou aqui, a gente se deparou com um isolamento, tipo, não tem como sair daqui, entendeu? Daí a gente tá aqui o mês inteiro curtindo, que também não é nada mal. Mas a ideia é sempre estar em movimento, entendeu? A gente chegou aqui de carro, nos primeiros dias a gente ficou 2 semanas sem entrar no carro, assim, ó. Foi muito legal. Até porque a gente tava bem saturado de ficar no carro, depois de 6 dias de estrada, né? Então foi um contraste muito legal. Bem legal mesmo. Tá, e a ideia até dezembro é vocês conhecerem quantos estados, quantas cidades. Tem esse cronograma? Tem esse planejamento? Tem um pré-planejamento, assim, um pré-roteirinho de cidades, não, mas a gente quer passar pelos 9 estados do Nordeste até dezembro e sempre pelo litoral. A gente é muito praieiro, o Gui surfa, então o nosso lance mesmo é com o litoral. Tem alguns lugares mais para dentro dos estados que a gente quer conhecer também, mas aí a gente vai deixar para a volta. Agora a gente vai subir costeando o litoral mesmo. E aí, conhecendo essas costas maravilhosas do Nordeste. Vocês já passearam de jangada? Aqui não. Eu acho a gente fez um passeio de jangada em Porto de Galinhas, numa outra viagem que a gente fez. É muito Mas bom. Mas aqui rola muito canoa havaiana, sabe? Igual tem na Lagoa da Conceição ali, que sai da Barra até as Rendeiras. Aqui também tem aquela canoa havaiana, bem cultural daqui. Inclusive, várias praias do Nordeste tem canoa havaiana para fazer em grupo e tal, é bem legal. Eu tenho uma memória de um passeio de jangada no Nordeste que, nossa, até hoje, eu fecho o olho e me sinto lá, feliz da vida, naquela água quentinha. É bom, né? Meu Deus, vocês estão num paraíso. Coisa boa. Vou fazer mais uma pergunta de provocação. Já perguntei de briga, agora vou perguntar outra coisa. Filhos, estão no plano? Os filhos estão nos planos de vocês? Num plano um pouco distante, mas sim, estão no plano. A verdade é que a gente é bem família, tá? Eu tenho família grande, sou muito unido, a gente é muito unido com as nossas famílias, a gente adora, é uma das nossas prioridades, por mais que pareça que a gente é super desprendido, tá no mundo, mas na real não, a gente é bem família, assim, se a gente pudesse, eles estariam todo mundo aqui com a gente, sabe? Então, a gente quer, sim, ter uma família grande, inclusive, ter 2, 3 filhos, adotar um deles, se possível. Então, cara, a gente quer ter uma família grande, mas agora primeiro a gente precisa, né,
virar, tipo, adulto. A gente tá ainda se aventurando no mundo, igual dois jovens, entendeu? E aí, quem sabe, quando a gente tiver filhos, a gente compra um motorhome, um trailer, para continuar desbravando. A gente vai continuar viajando, só que de outro jeito, entendeu? Era a próxima pergunta. A ideia é, pelo menos enquanto eles forem... Mas pelo menos enquanto forem pequenininhos, é possível vocês fazerem isso, né? Ou então até Nossa, não, olha a minha cabeça do passado, né? De repente até eles grandes, porque do jeito que as coisas estão mudando, que as relações profissionais estão mudando, que o ensino está mudando. Olha como o ensino mudou nesse período de pandemia, né, gente? Várias escolas acontecendo só remoto. Então, assim, mas que bom. Porque vocês hoje estão... A Anne tem 27 anos, é isso? E o Gui tem 32? Isso aí. Tem tempo ainda. Dá para pensar em um... Dá para fazer mais umas viagens aí. Olha eu a chata, né? Porque quando o povo está namorando, as pessoas ficam perguntando, quando é que vai casar? Aí depois que casou, o povo pergunta, como é que vai ter filho? Eu tô bem chata, né? Nada, que imagina! Não, mas é que a gente fica curioso. Não, eu fiquei curiosa, porque vocês foram falando, eu fiquei pensando, bichinho de estimação não tem, né? Porque não dá para ficar carregando o bichinho no carro, não tem, vocês não têm bichinho aí. Não temos, é uma responsabilidade bem grande e a gente não pode assumir isso. A gente faz tempo que a gente sonha em ter um cachorrinho, assim, uma coisa, mas não tem como, a gente tinha que ser até peixe, nem peixe dá pra ter. Imagina, como é que a gente vai sair, vai deixar, aí acaba dando responsabilidade pros outros, né, tipo, cuida do meu cachorro. Ou, pior que isso, não dando atenção devida para os bichinhos. Então, se é para ter, é para ter. Muito então, bacana. A gente não vai assumir uma responsabilidade que não dá, né? E no condomínio que a gente está aqui agora, eles têm um gatinho de estimação. Que é nosso amigo. E o gato está sempre aqui pertinho da gente. As famílias de vocês estão aonde? Pai, mãe, primo, tio, tia? Estão em Florianópolis, estão no Rio Grande do Sul? Onde é que estão? Estão espalhadas pelo sul. Meio a meio, assim, a minha família, meus pais e o pai da Anne moram em Torres, no Rio Grande do Sul. A mãe da Anne mora em Floripa. Mora em Floripa. E tu também tem família em Floripa, Eu tenho família em Floripa, né? Meu irmão e tal, né? Com quem eu fui, inclusive quando eu fui morar em Floripa, há 10 anos, foi com meu irmão e tal. Então a família tá meio espalhada ali. Mas a gente tá doido para trazer eles para cá, para conhecer, para dar um rolê com a gente. Então devagarinho, pingadinho, vai vir um por vez, assim, visitar a gente ao longo desses meses. Porque, cara, eu queria que todo mundo pudesse viver esse rolê. E aí que eu queria perguntar, você queria que todo mundo pudesse ir, eu queria te perguntar, para quem já está pensando em fazer o que vocês estão fazendo, para aquele casal que está aí tomando um vinho em casa agora, sexta-feira à noite, curtindo e pensando, caramba, um olhando para a cara do outro, vamos tentar, vamos fazer, o que vocês diriam? O que é fundamental para quem quer viver uma vida de nômades digitais? Então, tem aquele estereótipo dos casais ter que largar tudo para sair viajando o mundo, né? Ou ter que juntar dinheiro por muito tempo para ficar um tempo sem trabalhar, tipo, como se fosse a única alternativa. Entendeu? Só que a gente, desde o momento que a gente entrou na faculdade, a gente estava muito certo das profissões que a gente queria seguir, e a gente é realmente apaixonado pela nossa carreira, e a gente gosta muito do que a gente faz. Então, a gente encontrou um jeito, né, de poder não abandonar a carreira ou largar tudo para viajar. Então, assim, e agora, com a vinda da pandemia, eu acho que se teve um ponto positivo foi esse de abrir os olhos para o universo home office e para as empresas verem que é possível o trabalho remoto acontecer de forma eficiente, né? Então, assim, eu acho que a minha dica é tentar encontrar uma forma de transformar as carreiras, as profissões no remoto, trazer para dentro da internet, né? Tem muitas possibilidades. A gente aborda bastante isso no nosso canal do Instagram. A gente traz bastante essa visão nossa que a gente tem de não precisa largar tudo para sair viajando o mundo. Então, eu acho que a dica é mais tentar não abandonar a profissão e sim manter o que tu gosta de fazer. Às vezes, muitas pessoas também têm uma carreira que não é o que elas gostam. Então, de repente, no online, elas podem encontrar o que elas gostam para seguir viajando. Praticamente todas as profissões dá para fazer de forma remota, assim, quase todas hoje em dia, entendeu? E tem muitas ferramentas que possibilitam as profissões acontecerem, né? Até coisas mais que a gente acredita serem mais travadas, tipo poder público. Vários poderes públicos já são home office. Meu irmão é servidor público, está trabalhando no sistema home office de Florianópolis. Tem um amigo que também trabalha no judiciário, já é home office há muito antes da pandemia, tipo 1 ano antes eles já tinham adotado. Então eu acho que está permeando cada vez mais na sociedade, em todos os âmbitos, todos os níveis, esse conceito de, cara, não precisa estar ali fisicamente, das 9 às 19, tal. Tipo, sabe aquele chefe antigo que quer ficar na mesa olhando o que tu está fazendo? Esse é o conceito do antigo. Hoje não é mais isso. Hoje a gente acredita muito no conceito da produtividade, da meritocracia. Pode parecer clichê?
mas entendeu? Assim, se tu quer fazer o que a gente tá fazendo, se tu tá aí tomando um vinhozinho, tu acha que, putz, cara, vamos fazer se cutucando assim, vamos. Cara, pensa que é igual abrir um negócio, entendeu? É empreender num sonho, numa parada que precisa de dinheiro, que precisa de, né, ser sustentável. Então, pensa dessa forma, o que que eu faço? Como que eu posso trabalhar de longe? E começa a montar teu quebra-cabeça. Lá no nosso Instagram, no @laicanomadbr, a gente dá dicas práticas, tipo sites que possibilitam trabalhos remotos. E não pense que tu precisa ser alguém super especialista no assunto para trabalhar online. Tipo, sou especialista em marketing, tal, vou dar um... Não, tu pode fazer trabalhos básicos, entendeu? Tipo, tem sites de freelas básicos, desde coisas que envolvam terceiro grau, por exemplo, tipo, ser formado em algo, coisas de prestação de serviço mais comum que tu imagina, tipo um encanador, entendeu? Então, tu pode ser até, ouso dizer, um encanador nômade, se tu souber usar a tecnologia ali, os sites, as coisas de conseguir os trampos nos lugares, sabe? Então, acho que é bem possível. Ou seja, um sonho que não é sonho porque é gostoso, mas pode muito facilmente se tornar realidade. É só querer colocar como foco na vida, é só querer fazer. Dá para fazer, todo mundo pode fazer. Né? Valeu. Coisa boa. E depois do Nordeste, você já tem outros planos para depois desses 6 meses no Nordeste? Então, a gente quer logo tomar essa vacina para ano que vem poder explorar um pouco mais o mundo, né? A gente começou com esse negócio do nomadismo digital para o mundo, para viajar o mundo. Não que o Brasil nunca teve no nosso foco, entendeu? A gente sempre viajou no Brasil, mas o lance mesmo era o mundo, aprender outros idiomas, coisas diferentes, sabe? Aí aconteceu a pandemia, a gente não pôde planejar, só que a gente só está esperando melhorar um pouco, tipo vacina e tal, para a gente poder, sei lá, ir para algum país de língua inglesa, estudar o inglês, navegar aí por esse mundão e aprender coisas, basicamente é isso. Esse é o rolê, né, de viajar, é aprender, né? Tu tá sempre aprendendo, né? Gente, que delícia, Ana e Gui, obrigada pela companhia nessa noite de sexta-feira. Vocês são um casal delícia, parabéns pela coragem, pela iniciativa, pelo trabalho. E dividam com a gente, vão contando novidades aqui pra gente, vão mandando notícias para a Joyce, minha produtora. Quando vocês estiverem por aqui, de repente, daqui a 6 meses, quem sabe vocês vêm aqui presencial para a gente se conhecer e dividir com quem nos acompanha. Já estão convidados. Pronto, Joyce, já estão convidados. Quando vocês souberem, quando vem por aqui, nos avisam e vai ser muito bom, viu? Ó, um beijo no coração. Feliz viagem a partir de domingo. Aproveitem, amem-se, curtam-se, conheçam esse nosso Brasilzão. Vai ser muito bom receber vocês aqui quando vocês vierem para contar de novo e muito mais experiência que com certeza vocês vão conquistar nesses próximos meses, tá? Beijo no coração. Obrigada, até a próxima. Beijão, muito obrigada. Beijo, tchau, gente. Tchau. Coisa boa, né? Assim que a gente vai encerrando Conexão ND desta noite de sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido. Aproveitem esse fim de noite. Curtam muito o final de semana. E segunda-feira, cedinho, a partir das 6h30 da manhã, eu e minha equipe ao vivo esperamos você no SC no Ar. Beijo no coração e até lá. Tchau.